As briófitas, né, elas são divididas, né, em 3 filos, que é a classificação das briófitas, né, que Samuel vai falar. E elas são divididas em 3 filos, né, que é a Marchantiopita, a Bryopita e a Anthoceropita. E algumas briófitas, né, são talosas e as outras são palhosas, que vai ter no próximo slide. Aí temos aqui, né, as duas espécies, né, as briófitas talosas, né, e as folhosas, espécies, não, desculpa. As briófitas talosas, né, e as folhosas. Na primeira imagem tem a talosa e na segunda imagem tem as folhosas. As talosas, né, são aquelas que apresentam, né, o corpo não diferenciado entre raiz, caule e folhas. Então, por elas não possuírem o gametófito, isso que vai separar a raiz, o caule e a folha da planta talosa. E as folhosas, né, elas apresentam diferenciação entre rizóide, filídeo e caulídeo. Então, elas têm essa diferença. E as folhosas, né, elas exibem outra estrutura, né? Os caules, as folhas. Então, porque essa estrutura, ela mostra que as folhas das folhosas não são verdadeiras. Estamos aqui, né, ainda nos aspectos gerais da briófita. E aí nesse slide aí, né, tem as briófitas com pequeno porte, né? Então elas têm essa característica, né, que elas nunca atingem um grande porte, porque elas são avasculares, né? Então isso faz com que elas não possuam um transporte eficiente de substância, né? Por ela ser avascular, ela não tem esse transporte eficiente de substância. E isso que dificulta, né, a passagem de água e nutrientes, né, caso a planta atingisse grandes alturas. Então, você pode ver que há ausência de nutrientes para a planta. Então, é isso que, por ela ser avascular, isso que causa a insuficiência de nutrientes para a planta e água. E também, né, o seu pequeno porte é pelo fato de seu corpo ser muito delgado, né, e a ausência de tecidos de condução impossibilitar o transporte de água e nutrientes a longa distância, que eu falei. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o habitat das briófitas. As briófitas, elas são frequentemente achadas e encontradas em florestas tropicais e em florestas temperadas, e principalmente em lugares úmidos e frescos. Além disso, as briófitas também são encontradas em cursos d'água e em locais onde há várias correntes de água, como rios, cachoeiras, córregos e etc. Entretanto, as briófitas elas não são só encontradas nesses locais. Elas podem ser encontradas também em locais desérticos, em locais secos, ou também em superfícies rochosas. Em alguns estudos, pode-se observar algumas briófitas em locais rochosos com a presença ali do curso do mar. Outro ponto interessante sobre as briófitas é que elas podem sobreviver em locais antárticos, onde há muito frio. Protonema, né? Temos aqui o gametófito maduro, o gametófito jovem, e logo acima, né, temos o protonema, que é uma forma jovem, né, do gametófito das briófitas, né, que pode ser célula parecida a fios ou células salosas, e realmente parecem fios, né, o protonema. E depois, então, esse protonema, ele tem um processo, né, que depois da germinação do esporo, desenvolve-se um protonema. E ele desenvolverá depois do talo maduro da planta, enquanto o protonema morre e desaparece. Então, esse é o processo do protonema. Temos aqui do lado, né, do anterídeo, os rizóides, né, que ele é chamado ele atua ajudando a planta, né, a se fixar no solo, ou seja, ele é aquela raiz que fixa a planta no solo. A parte que eu acho bastante interessante, né, porque é a lápide, né, da planta, que fixa a planta no solo, né, e permanece a planta lá. E os rizóides, né, diferenciam-se das raízes, pois essas últimas são encontradas em esporófitos de plantas vasculares e não apresentam vários condutores especializados na condução de seiva. Então, quer dizer que o rizóide, né, ele pode estar na planta vascular
ele está na planta vascular, né, na briófita, e ele fixa a planta no solo, né? Então é aquela raiz. Rizódio já vem de raiz mesmo. E logo em cima, né, lá em cima mesmo tem um protonema, que é a forma jovem, né? Parei. E agora falando um pouco sobre a classificação das briófitas. Elas são caracterizadas em 3 categorias, sendo os antóceros, os musgos e as hepáticas, né? Que são as caracterizações desse meio de briófitas. Falando um pouco sobre as diferenças das briófitas e pteridófitas. Bom, as briófitas não possuem vasos condutores e já nos pteridófitas possuem sim vasos condutores de seiva e sua fase predominante é esporóftica. E na sua fase de ciclo das briófitas, a vida predominante é a gametófita, ou seja, não possuem vasos condutores, as briófitas no caso. Bom, assim como nosso amigo Samuel citou, a gente tem 3 filos, 3 classificações, que no caso é Antercereopita, Martiopita e Briopita. O filo Martiopita é a divisão de embriófitos não vasculares e é mais conhecido como as hepáticas, assim como vocês podem ver nas imagens do slide. O filo Briopita apresenta mais de 12.800 espécies e é bastante conhecido porque são os musgos. Eles formam grandes tapetes verdes sobre o solo. Agora falaremos um pouco sobre o filo Antercereopita. Ele é o menos diverso de toda a classificação. Existe 300 espécies desse filo e as plantas se chamam, antóceros. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a importância ecológica e econômica das briófitas. Primeiramente, eu queria reforçar o que eu falei anteriormente. As briófitas, elas conseguem, sobreviver em vários locais, em vários ambientes. Por isso, ela é uma flora diversa, possível se perceber em diferentes locais. As briófitas são plantas pioneiras, conseguindo se desenvolver em rochas nuas e em locais áridos. Elas são indicadores ambientais, pois elas não estão em locais poluídos, então elas são totalmente ausentes em locais com muito teor de poluição. A sua capacidade de absorção e de ser antisséptica, ela é usada para fazer curativos e fraldas. Os musgos também são usados por jardineiros ou por quem planta para conseguir reter mais água no solo. É isso, pessoal. Muito obrigada e fiquem com Deus. Beijo!